o Cruzeiro conversando com o Botafogo para fazer um amistoso, ou amistoso, né? O Botafogo quer esperar aí uma questão do novo técnico para se definir. É um novo técnico, mas tem uma possibilidade realmente. O Botafogo foi eliminado lá, né? Não foi nem para. Qual que é a outra competição que tem lá para os Taça Rio. eliminados? Taça Rio, né? É porque é Guanabara, o Flamengo E Rio. ganhou, aí E agora eles Rio. vão para semifinais do Campeonato Carioca, né? E Aí do tem a quinta ao Taça Rio. oitavo é Taça Rio. Tipo a Taça Inconfidência aqui, né? É a mesma coisa. Quinta ao Mesma coisa. oitavo. E o Ainda, Botafogo ainda, nem tem, foi. ainda tem um jogo depois com o campeão. Antigamente um jogo depois do campeão da Rio com a da Taça Ah, não, Guanabara, ainda essa tem? estrutura mudou. Era como se Essa não tem fosse mais, dois não, né? turnos antigamente, né? Essa não Os tem dois mais, times não, né? jogavam as duas competições. E aí a final era quem ganhou a Taça Rio com quem ganhou a Taça Guanabara. Hoje já não tem mais isso. E ficou igual o Campeonato Mineiro, né? A Taça Rio ela faz às vezes aí do troféu em confidência. Então o Botafogo, se não me engano, ele ficou em nono. Porque da É, Taça Rio é alguma de coisa quinta e assim. oitavo. Alguma coisa assim. E aí os clubes estão conversando. Eu gosto da ideia, né? E acho que o Cruzeiro podia fazer um a cada semana aí para frente, ó, depois do Carnaval, uns 3 amistosos até a estreia ali no campeonato para dar um ritmo, né? Porque é muito tempo sem jogo. E aí, o que vocês acham? Começa por você, Rafa, que você tinha criticado. Não, eu não ironizei o fato de fazer o amistoso, não. Eu ironizei o que os times fizeram aí nesse ano. Eu falei de chamar de troféu vexame, taça vexame, é por causa do que os dois Vai times ser apresentaram. Taçaçá. Coitado. Mas pelo menos é um nome mais adequado, porque você falou ontem em troféu Jairzinho, mas coitado do Jairzinho, ele não merece uma taça criada em virtude do vexame que os dois times deram, né? Então, quando eu falo isso, eu falo porque assim, é uma situação que nenhum dos dois times queriam estar passando, né? E, cara, lógico, tem que ter algum amistoso aí, né? Para a gente poder ver o que está sendo feito, até mais para frente, para a gente ver o que está sendo aproveitado, o que está sendo montado nesses 40 dias de punição, né? Que o Cruzeiro tem e que o torcedor tem aí pela campanha que fez. Pois é, eu até comentei em outras lives, assim, que se por um lado foi bom esses 30 dias de trabalho aí pro Leonardo Jardim conhecer mais o elenco, fazer uma espécie de pré-temporada, por outro é ruim por causa da falta de ritmo, né, que a escassez de jogo aí vai impor à equipe, né, porque é muito diferente você treinar, fazer coletivo, de você realmente enfrentar um adversário. A gente está falando do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores. O Botafogo tá até ainda vai jogar contra o Racing amanhã, se eu não me engano, né? Pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana. Já perdeu o primeiro jogo por 2-0. Então é um bom time a se enfrentar. Seria um adversário de boa qualidade, por mais que tenha perdido algumas peças aí para o mercado europeu. Muito diferente de você avaliar a equipe jogando coletivo entre titular e reserva, né? Então é importante poder dar ritmo, importante para o Leonardo Jardim fazer suas observações, porque a gente tem que lembrar, ele só teve 3 jogos até agora, sendo um com a equipe reserva, totalmente reserva praticamente, contra o Democrata, depois um confronto direto ali contra o América pela semifinal, então é um jogo assim que às vezes você briga muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. Então esses amistosos provavelmente não seriam nem televisionados, né? É importante para o Leonardo Jardim ter essas convicções testadas para ele poder ter suas impressões ali diante de um adversário de maior nível. O Cruzeiro chegou a fazer isso com o Corinthians, né? Lá em 2018, se eu não me engano, no intervalo para a Copa do Mundo, ele fez um amistoso no Mineirão e fez um amistoso lá na Neoquímica. E então você vê que já tem precedente para isso, né? Tomara que o Botafogo tope essa ideia. Tá trazendo como parâmetro os amistosos que o Cruzeiro fez ali nos Estados Unidos. E a impressão que passou é que o Cruzeiro, com esses amistosos com times mais qualificados, ele consegue avançar algumas etapas, né? Porque naquele momento eu pelo menos, né, a minha análise foi elogiar, porque enquanto talvez em pré-temporada faríamos amistosos com equipes, né, inferiores tecnicamente o Cruzeiro, onde há um abismo muito grande, e acaba não dando para ver muitas coisas, né? E os amistosos em relação ao que foi contra o São Paulo e Atlético, apesar que não acabou refletindo no Mineiro, né, Bernardo, Rafa, Samu, que todos estão acompanhando,
porque deu uma impressão que o Cruzeiro tinha avançado, né, algumas etapas ali, em bons jogos naqueles amistosos. Lógico que naquela época eu já tinha levantado o contexto de o Cruzeiro estar, tanto em relação ao São Paulo com o Atlético, dias a mais de preparação, né, que acabou refletindo também em desempenho bom contra essas duas equipes. Mas eu prefiro, nesse momento, você arrumar um time como o Botafogo, né, que vai estar praticamente no mesmo contexto que o Cruzeiro, para fazer jogos amistosos, porque a qualidade técnica das equipes, né, parecida. Hoje o Botafogo, apesar de estar sem treinador, acho que está em um processo mais à frente do que o Cruzeiro. Ainda precisa virar um time, mas é bem melhor, né? Você fazer um amistoso com o Botafogo do que Democrata de Sete Lagoas, como falamos lá no início da temporada, entre outras equipes. Eu gosto dessa ideia, né? E infelizmente nos deparamos com essa situação, porque o Botafogo joga essa semana o segundo jogo, se não me engano, né, Bernardo? Perdeu lá na Argentina. Então, assim como o Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro, logicamente, vai ter mais dias, mas o Botafogo vai ficar aí quase um mês também sem jogos, né? Aí é verificar, né? Porque um jogo somente também, em termos de preparação para o Leonardo Jardim, para ter o parâmetro em termos de jogos, um não vai ser o suficiente, né? Terá que arrumar aí mais amistosos, talvez dois jogos contra o Botafogo, enfim. Mas eu gosto dessa ideia, assim, o Cruzeiro aproveitando a oportunidade, porque antes a gente não conseguia ver isso muito, né? Amistosos entre os times da Série A, acaba que eles evitavam se enfrentar nessa situação, mas eu gosto da ideia, assim, principalmente dentro desse contexto. Eu acho até, Rafa, antes de você voltar aí, que agora, ó, tá fechando a primeira semana, beleza. Aí tem ali um carnaval. Não sei como será aí folga, né? Segunda ou terça, segunda e terça. Aí volta. Depois tem a semana que vai do dia 10, que é uma segunda, dia 10 é uma segunda. Eu acho que tem 3 semanas aí para fazer 3 amistosos. A estreia vai ser ou no dia 29, que é um sábado, ou no dia 30. Então, o final de semana do domingo 23, do domingo 16 e do domingo 9, que é depois do carnaval, acho que 2 no mínimo, para fazer, porque ó, a gente jogou domingo agora, né? Não, sábado, dia 22. Isso. 22 até dia 29 de março, são 5 semanas. É muita coisa para você ficar assim. Muita coisa só treinando, muita coisa. E jogador que estava precisando de ritmo, né? Eu faria aí 3 amistosos. E outra, amistoso você pode fazer um tempo um time, um tempo outro, né? Dá para controlar tranquilamente. Ah, se não quiser, uma semana antes, faz no meio de semana, para ter tipo 10 dias até a estreia na Série A, né? Você faz o controle de carga ali, coloca time titular, time reserva, mais para os jogadores pegarem ritmo e para você poder ver, né, rodar o elenco. O Leonardo Jardim, ele teve o primeiro jogo com todos os reservas ali, mas não deu para ele observar todos os jogadores ainda, né? Ele tem que ter essas próprias percepções com seus próprios olhos, e esses amistosos serem importantes para ele poder conhecer o time, né, antes de começar a maratona ali de Campeonato Brasileiro, porque depois já começa Mirassol, Internacional, e aí os duelos vão ficando mais complicados. A tendência é ter vários jogos em sequência por causa da pausa no meio do ano. Então, a hora de ter amistoso para poder rodar o elenco, testar jogadores, né? Que ele não teve Campeonato Mineiro para poder fazer isso, é justamente agora. Até porque, né, Bernardo, sempre há os leões de treino, né? Jogadores que no treino rodam em alta intensidade, né? Vocês lembram da alta intensidade, e na hora do jogo é zero intensidade, né? Então, acho que esses amistosos seriam interessantes até para a gente ver, né? E para a comissão técnica ver também isso, que é bastante diferente uma situação de jogo das situações de treino, até porque o emocional é diferente. Tudo bem que um amistoso não tem tanto essa questão do emocional, mas só de estar numa situação de jogo ali com torcida é muito diferente, né? O Botafogo ainda tem a possibilidade, né, de diminuir um pouco aí o seu vexame, né, na Recopa. O Cruzeiro nem essa chance tem. Agora, o que eu fico vendo agora mais ainda, né, o quão bizarro também é a tabela, né? A tabela da federação é um negócio, assim, impressionante, né? Você vê o campeonato carioca continuando, o campeonato
Paulista continuando, e aí fizeram essa maluquice aqui de jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo direto, para agora ter 15 dias para um jogo, 15 dias para o outro. Então, não dá para entender, né, pessoal? Eu não consigo criticar muito em relação a isso, Rafa, porque pensando no Cruzeiro na final, e como treinador agora, seria um tempo que a gente poderia aproveitar bastante, como vai aproveitar, né? Lógico que essa ausência de jogos aí que acaba se deparando, a gente ter que ficar questionando, ter que enfrentar o Botafogo em amistosos, né? Mas pedimos tanto, né, um descanso num calendário, e esse calendário para esse ano também, quando chegar ali a partir do meio do ano, vai piorar bastante. Mas esse desafogo aí é importante também, pensando dentro do contexto do Cruzeiro em que ele está inserido nesse momento. Você tem um treinador, ele chegou exatamente em um momento que o Cruzeiro vai ter um grande tempo para trabalhar, né? Lógico que aí também vai ter que ter as estratégias para encaixar esses amistosos. Mas pensando assim friamente, você ter ali a ausência de semanas para poder trabalhar é importante, né? Antes do início de campeonato brasileiro. Pena que o Cruzeiro vai ter muito mais tempo. Primeiro, pelo fato de não estar na final do Mineiro, e também lembrando, né, o fato de estarmos já classificados na terceira fase da Copa do Brasil, acabou também eliminando a chance do Cruzeiro. Acho que até por um bom motivo, né? Ainda bem, porque nesse momento o Cruzeiro delicado como está, conturbado, talvez estivesse aí na primeira, segunda fase da Copa do Brasil, eu prefiro que ele realmente esteja na terceira fase da Copa do Brasil, e acabou então culminando com mais tempo também de trabalho até a estreia do Campeonato Brasileiro. Cara, eu falei aí mais cedo aí sobre Copa do Brasil. Obrigado, professor Seabra, pelos pontos para a gente já ir para a terceira fase da competição. E sei que tem uma graninha ali que você perde, mas essas primeiras duas fases aí da Copa do Brasil estão traiçoeiras, hein?